nós uma vez mais. E eu não quero tomar este minuto como para orgulhecer a mim mesma, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos na campanha que todos nós sabemos da família. E eu queria começar a palavra de hoje no livro de Ezequiel. Ezequiel 37. Livro Ezequiel 37. Versículo 9 e 10. Diz o seguinte: a seguir, ele disse: profetize ao Espírito, profetize. Filho do homem, diga-lhe que assim diz o soberano Deus: venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Nós cantamos hoje um louvor no louvor dizia que a bênção se derrame até 1000 gerações. A nossa família, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, que possam receber essa bênção. Semana passada falamos de que Deus tem propósito para a família. E que o diabo, ele faz de tudo para impedir a manifestação do Senhor nas famílias. E muitas vezes eu quando paro e assim analiso e digo, mas espera aí, às vezes eu não consigo entender por que certas coisas acontecem só em determinadas famílias, ou porque só um membro daquela família consegue alcançar certos níveis. Por quê? O que acontece? Que uns avançam rapidamente e outros parece que andam como se fosse uma tartaruga. Uma forma assim bem lenta. E este versículo que acabamos de ler diz que profetiza. Profetizar significa declarar a palavra. Significa fala, decreta. Amados, há palavras que se manifestam tanto no nível invisível como no nível visível, de uma forma negativa ou positiva na vida de uma pessoa. E muitas dessas palavras, elas saem da boca e elas distorcem o plano que Deus tem para a vida de alguém. Porque ela vem de uma forma negativa. Se formos, eu quero hoje trazer aos irmãos algumas passagens só para verem o poder da palavra. Como age na vida das famílias, porque muitas vezes as famílias estão agarradas a uma palavra de maldição e não sabem. Não sabem o que aconteceu, não sabem o que foi falado, mas simplesmente veem que a sua vida não chega naquele nível que é preciso viver, como foi declarado, como a Damiana declarou hoje. Agradecendo porque nós sabemos que a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Sim, mas até quando? Temos que viver em círculo? Até quando? Por quê que temos que lutar tanto para poder alcançar um alfinete? Um alfinete, uma coisinha mínima, insignificante. Se nós formos, nós vamos navegar um bocadinho na palavra de Deus. Se formos no livro de Gênesis 27.
Gênesis 27, nós vamos falar assim, que sabemos que a partir do versículo 30, nós sabemos que Isaac decidiu abençoar o seu filho mais velho, Esaú. Mas todos nós conhecemos a história que quando a mãe se apercebeu de que Jacó ia ser abençoado, não, Esaú ia ser abençoado e não Jacó, a mãe preparou a situação provocou para que Jacó recebesse a bênção em vez de Esaú. Mas nós vemos que Esaú não ficou sem ser abençoado. O pai, Isaac, sim, abençoou com palavras carregadas de graça sobre Jacó, profetizou sobre a vida de Jacó. Mas quando chegou a vez de Esaú, no versículo 38 diz que Esaú disse, Senhor, pediu ao pai, meu pai, o meu Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em voz alta. E diz que o seu pai Isaac respondeu-lhe, a sua habitação será longe das terras férteis, distantes do orvalho, que desce do alto céu. Você viverá por espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arranca do pescoço o jugo. Gênesis 27, a partir do 39. Nós vemos aqui que Isaac abençoou Esaú, mas o que ele declarou sobre a vida de Esaú foi que você não vai receber a bênção da primogenitura. Você vai viver numa terra e a espada. Você vai viver do fruto da terra. Se a terra produzir, você come. Se a terra não produzir, você não vai comer. E você vai lutar. A sua vida vai ser dura. Mas uma coisa ele disse, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o seu jugo. Então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Outra versão diz, e quanto porém te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Amados, há situações que às vezes nós temos que dizer um basta. Esta bênção de Jacó, de Isaac sobre Esaú, ele disse, você vai sofrer sim, você vai ter que trabalhar duro, mas o dia que você determinar, o dia que você se cansar desse nível de vida, o jugo sobre a sua vida vai ser retirado. Uma palavra que o pai declarou sobre o seu filho. Nós temos que ter cuidado com as palavras, as bênçãos que nós recebemos, com as palavras que nós recebemos, porque muitas das vezes elas não vão favorecer a nossa vida. Elas não vão nos abençoar, elas não vão nos ajudar a crescer. Palavras que os pais lançam na vida dos seus filhos. Outra palavra, outra passagem que eu quero compartilhar, que está no livro de Jó. É Jó, no capítulo 2. Nós sabemos que a história de Jó, que Deus teve uma conversa com Satanás. E Satanás queria colocar à prova Jó. A palavra diz que ele era um homem íntegro, justo, um homem temente ao Senhor. Mas Satanás quis provar para ver se realmente o nível de fidelidade de Jó. A palavra fala que Satanás começou a tirar
tudo de Jó. Começou por tirar todas as suas propriedades, matou os seus filhos, e chegou um dia em que, no versículo 9, que a sua mulher disse-lhe: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. A intenção de Satanás era de paralisar Jó, de provocar de que ele, no meio daquela angústia, daquele sofrimento, saísse uma palavra de maldição que viesse anular o que Deus tinha para ele mais adiante. Mas Jó foi sábio. Jó se controlou. E no versículo 10 diz que ele respondeu à sua esposa: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo, Jó não pecou com os seus lábios. Amados, às vezes os nossos cônjuges, a nossa esposa, o nosso esposo, ele provoca situações, ele nos tenta de tal maneira que perdemos o nosso controle e começamos a declarar palavras. Começamos até mesmo de começar a ver Deus no meio da situação como uma maldição. Aqui dá para ver que a esposa dele era aquela que estava simplesmente a querer lhe afastar da presença de Deus, porque ele ainda disse que amaldiçoa Deus e morre. Ela estava liberando uma palavra negativa sobre ele. Ela desejou morte para o seu próprio marido. Então nós temos que ter cuidado, amados. Porque muitas das vezes o desgosto é tão grande, o desafio é tão grande, que nós amaldiçoamos a Deus, não com palavras, mas com a nossa atitude, com a nossa postura. Por mais desafiante que a situação seja, por mais humilhante seja a situação que você está a viver em casa, a humilhação, o desprezo do seu cônjuge, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Jó guardou a sua boca. Ele controlou as suas emoções. Se nós formos ver no livro de 1 Samuel 25, tem outra história. Tem outra história de Abigail e Nabal. A palavra fala que 1 Samuel 25. A palavra fala que David, ele ouviu dizer que havia um homem que estava a tosquear ovelhas e ele mandou os seus exércitos: venham, falem com ele e digam se ele nos recebe e se ele nos dá um pouco daquilo que ele puder, daquilo que ele tiver, porque nós precisamos de alimento, precisamos de água, porque viemos de uma longa jornada. Mas a palavra nos diz de que Labão, ele simplesmente recusou receber David e David se enfureceu. David se enfureceu e disse: agora nós vamos, por causa desse homem, por ter nos fechado a porta, nós vamos guerrear, vamos matar a todos eles, a todos os habitantes, homens daquela região. Mas a palavra fala que essa decisão de David chegou ao coração, aos ouvidos de Abigail. Abigail se apercebeu daquilo que David estava a planejar fazer e ela se apressou. Ela se apressou e ela foi ao encontro de David e diz que quando
ela se apresentou à frente dele, no versículo, vamos ler, a partir do 23, diz que quando Abigail viu David, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante David, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Labão. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha, contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor por tua vida, que foi o Senhor que me impediu de derramar, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares das tuas próprias mãos. Que teus inimigos, todos os que pretendem fazer-te mal, sejam castigados como Nabal. Indiretamente, Abigail amaldiçoou o seu marido. Ela disse que todos os teus inimigos sejam castigados como Nabal, como meu marido. Quantas vezes, sem querer, nós amaldiçoamos o nosso marido? Quantas vezes nós declaramos uma palavra sobre a vida dele, negativa, de chamando ele inútil? De dizer que ele não tem serventia? Quantas vezes no matrimônio, marido e mulher, nós ouvimos ambos se insultando, declarando palavras de ofensa? Ainda que muitas vezes nós não amaldiçoamos a pessoa, mas no nosso interior deseja a morte. No seu interior, ele diz: deixa ir, vamos ver o que vai acontecer. Quer ir para outra? Vamos ver como vai ser a vida dele. Quantas vezes o marido insulta a sua esposa, minimiza ela. A Bíblia diz de que Nabal não era um homem fácil de lidar. Mas você não diz, você não declara, você não profetiza essas palavras. Por mais que seja realidade, você deve controlar a sua boca. E declara palavras proféticas. Palavras que vai mudar a história da pessoa. Você não diz que a pessoa é nervosa. Você não diz que a pessoa fala demais, que a pessoa não tem controle. Vigia. No meio da turbulência, no meio da dificuldade, do desafio, quais são as palavras que saem da tua boca? Estamos falando de família. Nós somos uma família. Nós temos aquela família biológica também. Aquela família que nós construímos, que Deus nos abençoou. Família. Somos muito rápidos em julgar, muito rápidos em dizer: porque fulano é arrogante. Cuidado com as suas palavras. Um dia eu ouvi um irmão a dizer à irmã: tens a boca grande. E a irmã, sem dar conta, de repente começou a dizer, porque estava-lhe a acusar de algo.
E ele diz: tu tens a boca grande, falas muito, em outra expressão. E aquela palavra fez efeito. Por algum tempo ela se viu agarrada àquela palavra. Cuidado! Como você descreve o seu cônjuge, os seus irmãos. Por mais realidade que seja. Nós temos uma passagem no livro de Juízes 17. Muitas das vezes nós vemos o marido a dizer: mas você não conhece a minha esposa. Não sabe qual intrigueira que ela é. Que ela tem artimanha, engana. Cuidado. Não fale essas coisas. Porque no mundo invisível já se manifestou e está a trazer para o visível. E como eu disse no início, às vezes nós não entendemos porquê numa família um consegue avançar e o outro não. Porque houve uma palavra que foi liberada sobre a vida dessa pessoa. Às vezes mesmo na infância, desde criança. Ou desde ainda quando estava no ventre. Ou antes mesmo de estar no ventre. Vemos muitos casais que o marido simplesmente não quer ter filhos. Ou a mulher não quer ter filhos. Um dos dois. E a gravidez vem. E vem palavras negativas sobre aquele feto. Mas aquele feto foi gerado é porque Deus tem propósito na vida daquela criança. É porque Deus quer trazer essa criança a este mundo, porque quer que ela marque a diferença. Mas ela já recebeu uma palavra de maldição. Porque o pai disse: eu não quero essa criança. Que morra essa criança. Eu amaldiçoo essa criança. Essa criança só vem para me trazer sofrimento. Essa criança só vem para trazer, para sugar a minha energia. E vem palavras detrás de palavras sobre a vida de uma criança que ainda não veio a este mundo. Mas ela começa a receber tudo. E a criança vem. Dificuldade detrás de dificuldade. Doenças detrás de doenças. Luta detrás de lutas. Sem entender porquê. Porque alguém um dia lançou uma palavra de maldição. No livro de Juízes 17, fala de uma história de que havia um homem chamado Mica. E diz que dos montes de Efraim, que disse que certa vez a sua mãe, 17, não, de 1 a, desculpa. Estou no versículo 2. E disse certa vez a sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição. Na verdade, a prata está comigo. Eu a peguei. A mãe disse-lhe, o Senhor o abençoe o meu filho. A mãe de Mica havia sido roubada. Foi o próprio filho quem apanhou aquela prata. Mas ela não sabia. Ela não sabia quem tinha sido. Ela simplesmente liberou uma palavra de maldição. Ela simplesmente, no meio daquela raiva dela, sem medir as consequências de que aquilo podia causar na vida de um ser humano, que não importa quem tenha sido, ela amaldiçoou a pessoa que apanhou.
Coincidência que foi o filho. E o que eu gostei dessa passagem foi que ela não repreendeu o filho por ter apanhado aquela prata. Ela automaticamente, ela reverteu aquela maldição em bênção. Digo, que o Senhor te bendiga. Bendito sejas tu, meu filho. Eu te abençoo, meu filho. Às vezes temos que ser rápidos. Quando no meio daquela turbulência, daquela situação conflituosa, como pai, como mãe, quando liberamos essa palavra negativa sobre o nosso filho, automaticamente reverte essa palavra. Reverte. Abençoa o seu filho. Amados, quantas palavras foram lançadas na vida de alguém e a pessoa que lançou já não existe mais. Já não vive, já não está para reverter aquela palavra. Provavelmente alguém liberou uma palavra sobre a sua vida e essa pessoa não está mais neste planeta. Já partiu. Quantas e quantas? Um dia, em Cabo Verde, eu compartilhei com as minhas primas e com o meu tio. Eu tive uma visão onde eu vi uma senhora apontar o dedo para um homem da minha família e ela declarou uma palavra. Ela amaldiçoou a linhagem daquele homem. E eu disse ao meu tio. E ele refletindo e disse, a verdade aconteceu sim. Mudou a história da família. Uma palavra. Uma palavra. Mas Isaac disse a Esaú, o dia que tu determinares, o dia que tu te cansares daquela situação, o jugo é quebrado sobre os teus ombros, é retirado sobre a sua vida. O dia que você se posicionar e dizer, basta, eu não tenho por que estar debaixo do efeito de uma palavra que alguém liberou. Quantos anos atrás? Eu não era nem nascido, nem meu pai, nem o meu tataravô. Porque se você parar e começar a analisar a sua família e ver a linhagem da sua mãe e ver o índice de divórcio, o índice de mães solteiras, ou na família do seu pai você vê doença, detrás da doença, a mesma doença, problemas cardíacos, problemas de tensão, diabetes. Você vê isso acompanhando na família. Ou você vê que tem muita pobreza, ninguém consegue avançar financeiramente. Pessoas inteligentes, cheias de talentos, de qualificações, mas não consegue sair daquele nível. Porque alguém um dia liberou uma palavra sobre a família. Uma mãe um dia liberou uma palavra sobre o filho. O pai sobre o filho. A esposa sobre o esposo, o marido. E torceu o plano de Deus. Saul fez a mesma coisa. Saul, no 1 Samuel 24, ele estava em guerra, sim, guerreando. Mas a palavra diz que os soldados, eles chegaram cansados, estavam cansados, exaustos de tanto lutar. No capítulo 14,
Se vocês forem lá meditar nessas passagens, provavelmente o Espírito Santo de Deus vai estar abrindo mais o vosso entendimento para vocês verem coisas que ainda não conseguem enxergar e vão conseguir ver a sua vida, entender certas coisas. E diz que em 1 Samuel 14, a partir do 24, e diz que os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: maldito seja o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo não comeram, pois temiam o juramento. Outras palavras, temiam aquela maldição que Saul tinha lançado. Jonatas, porém, não sabia do juramento que o seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Enquanto comeu, os seus olhos brilharam. Então, versículo 28, um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça sobre nós. Vejam como os meus olhos brilham desde que provei um pouco de mel. Saul, nesse momento, ele declarou uma palavra pensando no seu próprio eu, seu orgulho. Enquanto eu não me vingar dos meus inimigos, enquanto não seja do meu jeito, enquanto não seja do meu tempo, vão ter que fazer o que eu quero. Se não fizer o que eu quero, vocês verão. Ai daquele, ele disse, ai daquele que se atrever a abrir aquela porta. Vai ver como a porta vai cair em cima. Quantas palavras já ouvimos? Quantas vezes já ouvimos isso? Se abris aquela porta, se abris aquele armário, tu vais ver. Vais caçar o dedo na porta. Já foi lançada uma má palavra. Quantas vezes? E o que Saul não sabia, que o povo precisava, o exército precisava se comer. Porque a palavra diz que quando Jonatas comeu daquele mel, quando diz que os seus olhos brilharam, significa que ele ganhou energia, ganhou força. Ele disse: olha, como eu ganhei força para continuar a lutar. Mas por causa do orgulho do pai. Porque tem que ser da maneira dele. E às vezes isso acontece na família. Quando nós dizemos: eu juro por Deus que saís daquela porta para fora, esquece de mim. Eu juro por Deus que se saíres, se abrires a boca para dizeres alguma coisa contrária, o nosso relacionamento acabou. Eu juro por Deus. Quantas vezes já ouvimos isso em casa? Amaldiçoando as pessoas. Relacionamentos acabam por causa de um orgulho de alguém. Por causa da falta de humildade de reconhecer de que precisamos de um dos outros.
Que juntos somos mais fortes? Não, porque como nós pais, nós sabemos tudo. Sabemos o plano que Deus tem para os nossos filhos. Tem uma mãe que ela disse, o meu filho varão, ele vai cuidar de mim. Este que Deus me deu é por minha causa. Ele é que vai ficar comigo, ele não vai me abandonar. O rapaz, que já não é rapaz, que já tem mais de 30 anos, por fim encontra um relacionamento, uma moça jeitosa, começam a conversar, a namorar, e o rapaz, sem saber, está preso àquela palavra da mãe. No momento que ela teve que sair para outra cidade, por causa dos estudos e do trabalho dela, o relacionamento deles teve que acabar porque ele não pôde acompanhá-la, porque ele tem que cuidar da mãe. Cada vez que ele planeja ir para uma outra nação, diz, não, eu vou para a Alemanha, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Canadá, já determinei, não quero saber, começa a procurar procura de trabalho. Mas do nada, o interesse acaba, porque ele está preso àquela palavra da mãe. Você não vai sair do meu pé. Você vai ficar ao meu lado. Eu, enquanto buscava o Senhor, Deus me mostrou que há alguém. Ele disse, tem alguém no vosso meio que está preso a essa palavra. A pessoa quis sair, voar. Mas a mãe disse, não vai dar certo. Disse, não vai, a pessoa vai sofrer, é à toa essa decisão, não tem lógica. Tem que estar ao meu lado, eu quero os meus filhos perto de mim. O filho foi, mas como nós dizemos, bateu com a cabeça na parede. Não deu certo. Sofreu desnecessariamente. Porque o egoísmo dos pais prenderam o filho. Eu disse, Senhor, tem misericórdia. Quem queira que seja, essa maldição vai acabar hoje. Quem queira que está preso debaixo dessa palavra, hoje vai ser liberto em nome de Jesus. Às vezes nós achamos que podemos controlar, cuidar, proteger os nossos filhos tomando essa decisão. E o que nós não sabemos é que nós paralisamos a vida dele. Como é que você sabe que esse relacionamento não vai dar certo? Se antes de iniciar você já está a dizer, não é mulher para ti. Você já dizer, tu vais sofrer com esse homem. Vai estar só na panela.